Ela se escondeu nas costas de um milionário para fugir do ex, e ele se apaixonou instantaneamente. Histórias de amor te tocam? Diz aí de onde assiste. Vamos juntos nessa emocionante jornada. O shopping estava especialmente movimentado naquela tarde de sábado, e Olivia Tavares só queria comprar um presente de aniversário para sua melhor amiga, sem ser vista pelo ex-namorado, que parecia ter desenvolvido um talento especial para aparecer nos piores momentos possíveis. Aos 22 anos, Olivia tinha uma vida relativamente organizada. Trabalhava como assistente em uma pequena agência de publicidade, dividia um apartamento minúsculo com 2 amigas e conseguia pagar suas contas no final do mês, sem precisar sobreviver só de miojo. O que não estava organizado era sua vida amorosa, especialmente depois que Rodrigo começou a persegui-la, feito um cachorro abandonado após o término. Por favor, me diga que você não veio aqui sozinha, murmurou ela para si mesma, espiando por trás da vitrine de uma loja de perfumes. Rodrigo estava parado bem na entrada da praça de alimentação, olhando para todos os lados com aquela cara de perdido que ela conhecia muito bem. Provavelmente havia descoberto através das redes sociais de alguma amiga em comum que ela estaria no shopping hoje. O problema de viver em uma cidade pequena era exatamente esse. Todo mundo sabia de tudo, sobre todo mundo. Olivia tentou se mover discretamente para a próxima loja, mas pisou em falso e esbarrou em algo sólido e definitivamente humano. "Ai, desculpa!" exclamou ela, se virando rapidamente e dando de cara com um peito masculino coberto por uma camisa social impecável. Quando levantou os olhos, encontrou o rosto mais bonito que já tinha visto na vida real. O homem era alto, tinha cabelos castanhos perfeitamente penteados, olhos verdes que pareciam divertidos com a situação, e um sorriso meio torto que fez o estômago dela dar uma cambalhota completa. "Sem problema", disse ele, com uma voz que parecia saída diretamente de um comercial de perfume caro. "Está tudo bem?" Sim, está tudo." "Merda!" gritou Olivia, vendo Rodrigo caminhando diretamente em sua direção. O homem bonito seguiu seu olhar e imediatamente entendeu a situação. "É ex-namorado?" perguntou ele com um tom conspiratório. "Como você?" Expressão facial universal de "preciso me esconder agora mesmo", explicou ele ainda sorrindo. "Venha aqui." Antes que Olivia pudesse protestar, ele a puxou gentilmente para trás de si, efetivamente a escondendo com seu corpo. Era um esconderijo perfeito. O cara era alto o suficiente para que ela literalmente desaparecesse atrás dele. "Está funcionando?" sussurrou ele, sem se virar. Olivia espiou por cima do ombro dele e viu Rodrigo parado no meio do corredor, claramente confuso. "Perfeitamente. Obrigada. Você é um anjo." "Ítalo Vieira", disse ele, estendendo a mão para trás. "E você é Olivia. E muito, muito grata", respondeu ela, apertando a mão dele e tentando ignorar a eletricidade que sentiu no toque. "Prazer, Olivia, muito, muito grata. Seu ex ainda está aí?" Ela espiou novamente. Rodrigo havia desistido e estava caminhando em direção à saída. Foi embora. "Nossa, você realmente me salvou." Ítalo se virou para encará-la, e Olivia percebeu que estava bem mais perto dele do que havia imaginado. Perto o suficiente para sentir o cheiro do perfume dele, que definitivamente custava mais que o que ela ganhava em um mês. De nada. Posso perguntar o que ele fez para merecer essa fuga estratégica? Além de não aceitar que nosso namoro de 2 meses acabou há 3 semanas, ele aparece em todo lugar que eu vou, manda flores no meu trabalho todos os dias, e ontem ele serenateou debaixo da minha janela às 2 da manhã. "Serenateou?" repetiu Ítalo, tentando não rir. "Com o violão desafinado e tudo. Meus vizinhos estão prontos para linchá-lo." Desta vez, Ítalo não conseguiu se conter e riu de verdade. Era uma risada gostosa, que fez Olivia sorrir automaticamente. "Desculpa, não deveria rir da sua situação", disse ele, ainda com os olhos brilhando de diversão. "Pode rir. Eu também riria se fosse com outra pessoa. Na verdade, eu rio muito quando contei para minhas amigas." "E o que você estava fazendo aqui? Além de fugir de serenatas indesejadas?" "Comprando um presente para minha melhor amiga. É aniversário dela na próxima semana." "Alguma coisa específica em mente?" "Na verdade, não faço ideia. Ela é uma das pessoas mais difíceis de presentear do mundo. No ano passado eu dei uma planta e ela conseguiu matar em uma semana." "Que tipo de planta?" "Um cacto." Ítalo parou de andar abruptamente. "Ela matou um cacto?"
Eu sei, é impressionante. Aparentemente ela regou todos os dias porque, coitadinho, deve estar com sede no calor. Ok, sua amiga oficialmente ganhou o prêmio de pessoa com menos habilidade para plantas do mundo. Exato. Por isso que estou perdida. O que você dá para alguém que consegue destruir a forma de vida mais resistente do planeta? Ítalo parou e olhou ao redor, claramente pensando. Que tal algo que ela não possa matar? Tipo uma joia ou um perfume? Com o meu orçamento, eu estava pensando mais em algo na faixa dos acessórios da loja de R$1,99. Ítalo pareceu genuinamente surpreso, como se a ideia de orçamento limitado fosse um conceito estranho para ele. Olivia percebeu a reação e imediatamente se sentiu constrangida. Claro que um cara vestindo roupas obviamente caras não entenderia suas limitações financeiras. Não que tenha algo errado com a loja de R$1,99, disse ela rapidamente. Eles têm coisas muito legais lá. Uma vez eu comprei uma pulseira que durou quase 3 meses antes de quebrar. Não, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer, disse Ítalo, parecendo mortificado. É que eu estava pensando, que tal isso? Tem uma loja aqui que vende canecas personalizadas. Você pode fazer uma com uma foto de vocês duas ou alguma piada interna. Isso é, na verdade, uma ótima ideia, admitiu Olivia, genuinamente impressionada. E está dentro do meu orçamento. Como você pensou nisso? Tenho uma irmã. Aprendi que as melhores amigas gostam de coisas que mostram que você se lembra de momentos especiais que tiveram juntas. Você é mesmo um anjo, disse Olivia. E desta vez não era só pela ajuda com o ex-namorado. Eles caminharam juntos até a loja de presentes personalizados e Olivia se pegou observando Ítalo, enquanto ele explicava para a vendedora exatamente o que ela queria. Ele era atencioso de um jeito que parecia natural, não forçado. E tinha um jeito de sorrir que fazia ela se sentir como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. Pronto, disse ele depois de alguns minutos. Vai ficar pronta em 1 hora. Que tal tomarmos um café enquanto esperamos? Você não precisa ficar comigo, disse Olivia rapidamente. Já me ajudou demais por hoje. E se eu quiser ficar? Olivia sentiu aquela sensação esquisita no estômago novamente. Por quê? Porque você é engraçada, inteligente e conseguiu tornar a experiência de comprar presente em algo divertido. Além disso, estou curioso para saber mais sobre essa amiga que mata cactos. Tem certeza? Porque posso ser bem estranha quando fico confortável com alguém. Exemplo? Eu falo com os pombos quando estou entediada. Que tipo de conversa? Principalmente sobre o clima e sobre como eles deveriam procurar um hobby melhor que ficar cagando no carro das pessoas. Ítalo riu novamente e Olivia decidiu que adorava o som. Definitivamente quero tomar esse café, disse ele. Eles se dirigiram para a praça de alimentação e Olivia não conseguia acreditar que estava prestes a tomar café com o homem mais bonito que já tinha visto, que aparentemente a achava interessante o suficiente para querer passar mais tempo com ela. Pode escolher onde sentar, disse Ítalo. Eu vou pegar os cafés. Como você toma o seu? Com leite e 2 de açúcar, por favor. Alguma preferência de lugar para sentar? Olivia olhou ao redor e apontou para uma mesa perto da janela. Ali é perfeito. Enquanto Ítalo foi buscar os cafés, ela se sentou e tentou processar o que estava acontecendo. Há 1 hora ela estava se escondendo do ex-namorado e agora estava prestes a ter um encontro improvisado com um estranho lindo que tinha sido gentil o suficiente para ajudá-la. Seu telefone vibrou com uma mensagem da melhor amiga Marina. Como está a caça ao presente? Já decidiu o que vai me dar? Olivia sorriu e digitou de volta. Surpresa! Mas posso adiantar que foi ajudada por um cara muito bonito que apareceu do nada. A resposta veio imediatamente. Como assim? Conta tudo! Depois eu conto. Ele está voltando. Ítalo se aproximou da mesa carregando 2 cafés e um prato com 2 pedaços de bolo de chocolate. Pensei que podíamos dividir, disse ele colocando tudo na mesa. Espero que goste de chocolate. Quem não gosta de chocolate? Respondeu Olivia, pegando o garfo que ele ofereceu. Minha irmã, ela é alérgica. Que triste. Ela perde uma das melhores coisas da vida. Ela compensa comendo sorvete de morango em quantidades industriais. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, e Olivia se surpreendeu com o quão confortável se sentia na companhia dele. Normalmente ela ficava nervosa perto de homens atraentes, especialmente os que claramente tinham mais dinheiro que ela, mas com Ítalo parecia natural. Posso fazer uma pergunta?
disse ele depois de um tempo. Claro. Por que você namorou o cara que te persegue? Tipo, como vocês se conheceram? Olivia fez uma careta. Festa de uma amiga em comum. Ele parecia legal no começo, sabe? Atencioso, interessado no que eu tinha para dizer. O problema é que depois de algumas semanas, percebi que ele não estava interessado em mim, mas na ideia de ter uma namorada. Como assim? Ele nunca lembrava de coisas que eu contava para ele, mas sempre lembrava de datas importantes, como aniversário de namoro e essas coisas. Era como se ele estivesse seguindo um manual de como ser um bom namorado, sem realmente se importar comigo como pessoa. E quanto tempo vocês ficaram juntos? 2 meses. Eu sei, não foi muito tempo, mas foi o suficiente para eu perceber que ele estava mais apaixonado pela ideia de estar namorando do que por mim, especificamente. E por isso ele não aceita o término. Exato. Para ele, não faz sentido terminar um relacionamento que estava funcionando perfeitamente. Ele não entende que para mim não estava funcionando nada. Ítalo assentiu pensativo. Faz sentido. Deve ser frustrante. É. E você? Está solteiro ou tem alguma ex que vai aparecer de repente querendo serenatar debaixo da sua janela? Solteiro, disse ele sorrindo. E até agora nunca fui serenateado, felizmente. Sorte sua. É uma experiência traumatizante, especialmente quando o cara não sabe tocar violão. Imagino. E o que você faz quando não está fugindo de ex-namorados musicalmente desafiados? Trabalho em uma agência de publicidade. Nada muito glamuroso. Eu principalmente organizo arquivos e faço café para todo mundo. Gosta do que faz? É ok. Não é meu sonho de vida, mas paga as contas e as pessoas são legais. E você? O que faz? Ítalo hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o que falar. Trabalho com negócios da família. Que tipo de negócios? Principalmente investimentos. É meio chato, na verdade. Olivia notou que ele mudou de assunto rapidamente, mas não quis insistir. Todo mundo tinha direito a seus segredos, especialmente alguém que havia conhecido há menos de 1 hora. Família grande? Perguntou ela em vez disso. Só eu e minha irmã. Meus pais moram em São Paulo, então não os vejo muito. E você? Família grande? Meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos. Minha mãe mora aqui na cidade. Meu pai se mudou para o Rio e constituiu uma nova família. Tenho 2 meio-irmãos que vejo nas férias. Deve ser complicado. Foi no começo, mas agora está tudo bem. Na verdade, acho que todos ficaram mais felizes depois do divórcio. O telefone de Ítalo tocou e ele olhou a tela com uma expressão meio irritada. Desculpa, preciso atender rapidamente, disse ele, se levantando. Trabalho. Claro, sem problema. Olivia o observou se afastar para atender a ligação e não pôde deixar de notar que ele parecia tenso durante a conversa. Ela ouviu fragmentos como "não posso agora" e "resolve isso sem mim", mas tentou não prestar atenção. Quando ele voltou, parecia aborrecido. "Tudo bem?" perguntou ela. "Sim, só coisa do trabalho. Às vezes é difícil desligar." Ele olhou o relógio. "A caneca da sua amiga deve estar pronta." "Já? Nossa, o tempo passou voando." "Passou mesmo", concordou ele. E havia algo em sua voz que fez Olivia olhar para ele mais atentamente. Eles foram buscar a caneca, que ficou perfeita. Olivia tinha escolhido uma foto das duas fazendo caras engraçadas na formatura do ensino médio, e a qualidade da impressão estava muito boa. "Marina vai amar", disse ela, embalando o presente cuidadosamente. "Marina é a amiga assassina de plantas?" "A própria. Ela vai rir muito dessa foto." Eles saíram da loja e ficaram parados no meio do corredor do shopping, claramente relutantes em se despedir. "Então", começou Ítalo. "Então", repetiu Olivia. "Gostaria de jantar comigo algum dia?" O coração de Olivia deu um pulo. "Sério? Sério. A menos que você ache que sou muito estranho por gostar de conversar com desconhecidas sobre ex-namorados musicalmente incapazes." "Não acho estranho. Na verdade, acho que você pode ser a pessoa mais normal que conheci em meses." "Ótimo. Que tal amanhã à noite?" "Amanhã é domingo." "Problema?" "Nenhum problema. Só estava checando se você sabia que dia era." "Sei sim", disse ele rindo. "Que tal 7 horas? Conheço um lugar legal." "Perfeito." Eles trocaram números de telefone e Olivia se sentiu como uma adolescente dando o número para o crush da escola. "Vou te buscar em casa?" perguntou Ítalo. "Melhor nos encontrarmos no restaurante. Meu apartamento é meio caótico." "Como quiser, te mando o endereço mais tarde." "Perfeito."
Ítalo se inclinou e deu um beijo no rosto dela, que lingered just a pouquinho mais que o normal. Até amanhã, Olivia, muito, muito grata. Até amanhã, Ítalo, meu anjo da guarda. Ela o observou se afastar e só então percebeu que ele havia caminhado em direção ao estacionamento VIP do shopping. Interessante, mas ela estava feliz demais para se preocupar com detalhes. Tinha um encontro com o homem mais bonito e gentil que já havia conhecido, e pela primeira vez em semanas, Rodrigo nem havia passado pela sua cabeça. No caminho para casa, ela ligou para Marina. "Conta tudo agora", foi a primeira coisa que a amiga disse ao atender. "Você não vai acreditar no que aconteceu." Olivia passou o domingo inteiro se perguntando se havia sonhado com o encontro no shopping. Não era possível que um cara como Ítalo estivesse realmente interessado nela. Devia ter algum defeito escondido. Talvez fosse casado ou psicopata, ou um desses caras que colecionava bonecas de porcelana. "Para de neurar", disse Marina, que havia aparecido no apartamento dela às 2 da tarde, carregando sorvete e revistas fofoca. "O cara te chamou para jantar, não para casar. Mas é estranho, né? Caras assim não saem comigo." "Que caras assim?" "Bonitos, bem vestidos, que claramente têm dinheiro." "Olivia, você é linda, inteligente e engraçada. Por que um cara assim não sairia com você?" "Porque eu moro em um apartamento do tamanho de um armário, divido closet com 2 pessoas, e minha ideia de jantar fancy é pizza com borda recheada." Marina suspirou. "Você precisa parar de se subestimar. Além disso, pode ser que ele não seja tão rico assim. Você pode estar tirando conclusões baseadas na roupa." "Marina, a camisa dele custava mais que o meu aluguel. Tenho certeza." "E daí? Talvez ele tenha ganhado de herança da avó rica, ou comprou numa promoção, ou é falsificada." Olivia revirou os olhos. "Você sempre arranja uma desculpa para tudo. E você sempre arranja um problema para tudo. É por isso que funcionamos." Às 5 da tarde, Olivia começou a se arrumar. Tentou 3 roupas diferentes, antes de se decidir por um vestido preto simples que havia comprado em promoção no ano anterior. Não era nada muito sofisticado, mas a fazia se sentir bonita e confiante. "Está perfeita", disse Marina, observando do sofá. "Elegante sem tentar demais. Tenho certeza que ele vai se arrepender de ter me chamado. Se ele se arrepender, é porque é idiota e não merece você." Às 6h30, Ítalo mandou uma mensagem com o endereço do restaurante. Olivia quase engasgou quando viu o nome. Era um dos lugares mais caros da cidade, onde ela só havia passado de carro e olhado com curiosidade. "Marina, ele me chamou para jantar no Bistro Laurent." "O quê?" Marina arrancou o telefone da mão dela. "Cara, esse lugar é super fancy, tipo lugar onde os ricos da cidade vão para impressionar uns aos outros." "Eu sabia. Vou me sentir completamente deslocada lá. Ou talvez ele realmente goste de você e quer te impressionar. Ou ele quer me intimidar para eu sair correndo e ele não precise me dar um fora educado." "Olivia, para com isso." Às 7h15, Olivia chegou ao restaurante em um Uber que custou metade do que ela normalmente gastava em comida por semana. O lugar era ainda mais intimidante por dentro. Lustres de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis e garçons vestidos como se fossem para um casamento. Ela deu o nome de Ítalo para o maître, que imediatamente se tornou muito mais solícito. "Ah, sim, o Sr. Vieira já chegou. Por favor, me acompanhe." Eles atravessaram o restaurante todo até chegarem a uma mesa perto da janela, onde Ítalo estava esperando. Ele se levantou quando a viu, sorrindo daquele jeito que fazia o estômago dela dar cambalhotas. "Você conseguiu encontrar facilmente?" perguntou ele, ajudando-a a se sentar. "Sim, sem problemas", mentiu ela. Na verdade, havia ficado perdida por 15 minutos, porque o GPS do Uber havia parado de funcionar. "Você está linda", disse ele se sentando novamente. "Obrigada, você também está muito bem." Ítalo estava vestindo uma calça social escura e uma camisa branca que parecia ter sido passada a ferro por um profissional. Estava casual, mas ainda assim elegante de uma forma que Olivia nunca conseguiria imitar. "Gosta de vinho?" perguntou ele, sinalizando para o sommelier. "Um pouco", disse ela, o que era uma mentira. Sua experiência com vinho se limitava ao que vendiam no supermercado por menos de R$20. Ítalo pediu uma garrafa que ela não conseguiu nem pronunciar o nome mentalmente, e ela fingiu entender quando o sommelier explicou as notas da bebida.
Então, disse Ítalo depois que ficaram sozinhos, como foi o resto do seu sábado? Tranquilo. Contei para minha amiga sobre você e ela ficou convencida de que você é bom demais para ser verdade. E você, o que achou? Que ela pode estar certa, admitiu Olivia. Ítalo riu. Por quê? Porque caras como você normalmente não reparam em garotas como eu. Que tipo de garota você acha que é? Comum. Classe média baixa, trabalho normal, apartamento alugado sem nada de especial. E que tipo de cara você acha que eu sou? Olivia olhou ao redor do restaurante caro, para a roupa dele, para a facilidade com que havia pedido o vinho. Rico, bem-sucedido, provavelmente acostumado com mulheres mais sofisticadas. Ítalo ficou sério. Posso te contar um segredo? Claro, eu odeio mulheres sofisticadas. Olivia piscou, surpresa. Como assim? A maioria das mulheres que conheço no meu círculo social são vazias. Elas se preocupam com marcas de roupa, fofocas sobre quem está namorando quem, e em aparecer nos lugares certos para serem fotografadas. É entediante. E eu sou real. Você fala o que pensa, riu das suas próprias histórias constrangedoras e se esconde atrás de estranhos para fugir de ex-namorados. É refrescante. O sommelier voltou com o vinho e Olivia assistiu Ítalo passar pelo ritual de aprovar a bebida como se fosse algo completamente natural para ele. Sua vez, disse ela depois que ficaram sozinhos novamente. Me conta um segredo seu. Que tipo de segredo? Qualquer um. Algo que suas mulheres sofisticadas não sabem sobre você. Ítalo pensou por um momento. Eu canto no chuveiro, muito alto. Meus vizinhos provavelmente me odeiam. Que tipo de música? Sertanejo, e antes que você julgue, eu canto muito bem. Olivia riu. Não estou julgando. Eu também canto no chuveiro, mas normalmente são músicas do Disney. Sério, qual sua favorita? Part of Your World, da Pequena Sereia. Eu ainda sei a letra toda de cor. Impressionante. Eu ficaria honrado de ouvir essa performance algum dia. Isso só acontece depois de pelo menos 5 encontros, disse Olivia, e imediatamente corou por ter presumido que haveria mais encontros. Então vou ter que me esforçar para chegar ao 5º encontro, disse Ítalo, sorrindo de um jeito que fez ela se sentir como se estivesse derretendo. O garçom apareceu para anotar os pedidos, e Olivia olhou o cardápio em pânico. Tudo tinha nomes em francês e preços que faziam seus olhos lacrimejarem. Tem alguma sugestão? Perguntou ela para Ítalo. O salmão grelhado aqui é excelente. E o risoto de camarão também. Olivia escolheu o salmão porque parecia ser a opção menos cara que ele havia sugerido, e tentou não pensar no fato de que estava prestes a comer um prato que custava mais que o que ela gastava em comida em uma semana inteira. Me conta mais sobre seu trabalho, disse ela, tentando desviar a atenção da própria ansiedade financeira. Não é muito interessante, principalmente relatórios, reuniões, números. E o seu? Como é trabalhar em uma agência? Caótico. Meu chefe é daqueles que muda de ideia 5 vezes no mesmo dia, e os clientes sempre querem tudo para ontem. Mas eu gosto das pessoas que trabalham lá, e às vezes fico envolvida em projetos criativos interessantes. Que tipo de projetos? Semana passada ajudei a criar uma campanha para uma loja de pet shop. A ideia era mostrar como os animais melhoram a vida das pessoas. Então filmamos vários depoimentos de donos falando sobre seus bichos. E você gostou? Adorei. Foi a primeira vez que realmente me senti útil no trabalho, sabe? Como se estivesse contribuindo para algo maior que arquivar documentos. Já pensou em mudar de área? Ir para algo mais criativo? Olivia deu de ombros. Penso, mas é complicado. Não tenho formação em marketing ou publicidade e não posso me dar ao luxo de sair do emprego para fazer um curso. Por que não faz um curso à noite? Ou online? Com que dinheiro? E com que tempo? Chego em casa às 7 da noite, morta de cansada. Ítalo pareceu surpreso novamente, como se a ideia de limitações financeiras fosse algo estranho para ele. Desculpa, disse ele. Às vezes eu esqueço que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Era uma resposta estranha, mas antes que Olivia pudesse perguntar o que ele quis dizer com isso, a comida chegou. O salmão estava delicioso, provavelmente a melhor refeição que ela havia comido na vida. Ítalo estava certo. O lugar realmente era excelente. Está gostando? Perguntou ele. Está incrível. Obrigada por me trazer aqui. Obrigado por aceitar vir.
Então eles comeram conversando sobre assuntos aleatórios, filmes que haviam assistido recentemente, lugares que gostariam de conhecer, livros favoritos. Olivia descobriu que Ítalo era bem lido e tinha um senso de humor inteligente que a fazia rir de verdade. Foi só quando chegou a hora da sobremesa que as coisas ficaram estranhas. O garçom trouxe a conta sem que ninguém pedisse, e Olivia viu Ítalo nem sequer olhar o valor antes de colocar um cartão de crédito preto na mesa. "Posso dividir", ofereceu ela, mesmo sabendo que não tinha dinheiro suficiente no cartão para pagar nem metade. "Nem pensar", disse Ítalo. "Eu que convidei." Enquanto aguardavam o garçom voltar, o telefone de Ítalo tocou. Ele olhou a tela e suspirou. "Desculpa, é trabalho de novo. Posso atender rapidamente?" "Claro, sem problema." Ítalo se afastou da mesa, e Olivia não pôde deixar de ouvir partes da conversa. "Marcos, eu disse que não posso... Não vou voltar para São Paulo hoje, porque tenho compromissos aqui." "Não é da sua conta que tipo de compromissos?" Quando ele voltou, parecia irritado. "Tudo bem?" perguntou Olivia. "Sim, só... trabalho é complicado às vezes." "Você trabalha com seu irmão?" "Como assim? Você mencionou alguém chamado Marcos, pensei que..." "Ah, não. Marcos é um sócio. Às vezes ele é meio controlador." O garçom trouxe o cartão de volta e Ítalo assinou a conta sem nem conferir. Olivia tentou não pensar em quanto aquela jantar havia custado. "Quer que eu te leve em casa?" perguntou ele quando saíram do restaurante. "Não precisa. Posso chamar um Uber." "Eu insisto. Meu carro está aqui do lado." Eles caminharam até o estacionamento e Olivia quase engasgou quando Ítalo parou na frente de um carro esportivo prateado que parecia ter saído diretamente de um filme. "Este é seu carro?" perguntou ela, tentando soar casual. "É. Gosta de carros?" "Não entendo muito, mas esse é impressionante." Ítalo abriu a porta para ela e Olivia entrou tentando não tocar em nada. O interior era todo em couro bege, com painéis que pareciam futuristas. "Música?" perguntou ele, ligando o som. "Pode colocar o que você quiser." Ele colocou uma playlist de jazz suave e eles dirigiram em silêncio confortável pelas ruas da cidade. Olivia deu as direções para seu apartamento, tentando não se sentir constrangida pela diferença entre o carro dele e o bairro onde morava. "É aqui", disse ela quando chegaram na frente do prédio de 3 andares, onde dividia um apartamento no 2º andar. Ítalo estacionou e desligou o motor. "Passei uma noite ótima", disse ele. "Eu também. Obrigada pelo jantar, estava tudo delicioso." "Gostaria de fazer isso de novo?" "Fazer o quê? Jantar no restaurante mais caro da cidade?" perguntou ela, tentando fazer uma piada. "Não necessariamente. Gostaria de sair comigo de novo. Pode ser em qualquer lugar." Olivia o olhou, procurando sinais de que ele estava sendo educado, mas tudo que viu foi sinceridade. "Gostaria muito", disse ela. "Ótimo. Te ligo amanhã?" "Perfeito." Ítalo se inclinou para dar um beijo de despedida no rosto dela, mas no último segundo, ela virou o rosto e seus lábios se encontraram. Foi só um toque rápido, mas foi o suficiente para fazer o coração de Olivia acelerar. "Boa noite, Olivia", disse ele com a voz um pouco rouca. "Boa noite, Ítalo." Ela saiu do carro e subiu para o apartamento nas nuvens. Marina e a outra colega de apartamento, Júlia, estavam esperando na sala com cara de quem queria todos os detalhes. "Então", perguntou Marina assim que ela entrou. "Foi incrível", admitiu Olivia se jogando no sofá. "Conta tudo." "Ele me levou no Bistro Laurent, bebemos vinho caro, conversamos a noite toda e ele é ainda mais interessante do que eu pensava." "E?", insistiu Júlia. "E eu acho que estou começando a gostar dele de verdade." "Mas?", perguntou Marina, que conhecia a amiga bem o suficiente para saber que havia um mas. "Mas ele é claramente muito rico, e eu não tenho certeza se isso vai dar certo a longo prazo." "Por que não?" "Porque vivemos em mundos completamente diferentes. O carro dele custa mais que tudo que eu vou ganhar nos próximos 5 anos. Como isso pode funcionar?" "Talvez ele não se importe com essas diferenças", sugeriu Júlia. "Por enquanto, talvez. Mas e quando ele se cansar de ter que sempre pagar por tudo? E quando ele perceber que eu nunca vou poder retribuir do mesmo jeito?" "Olivia, você está pensando demais", disse Marina. "Aproveita o momento. Se der errado, pelo menos você vai ter vivido um pouco. E se der certo? Aí você vai ser a mulher mais sortuda do mundo." Naquela noite, Olivia demorou para dormir.
Não conseguia parar de pensar no sorriso de Ítalo, na forma como ele realmente escutava quando ela falava, na sensação dos lábios dele tocando os seus. Mas também não conseguia parar de pensar nas diferenças entre eles, no jeito como ele havia pagado a conta sem nem olhar o valor, no carro que provavelmente custava mais que o apartamento onde ela morava, na facilidade com que ele navegava por um mundo que para ela era completamente estranho. Seria possível que duas pessoas de mundos tão diferentes pudessem dar certo juntas? Ou estava se iludindo, achando que isso poderia ser mais que alguns encontros divertidos? Seu telefone vibrou com uma mensagem. Cheguei em casa. Sonhe comigo. Apesar de todas as suas inseguranças, Olivia não conseguiu evitar sorrir. Talvez Marina estivesse certa. Talvez ela devesse apenas aproveitar o momento e ver onde isso levaria. Já estou sonhando, digitou de volta. A resposta veio rapidamente. Eu também. Até amanhã, princesa. Princesa. Ninguém nunca havia a chamado de princesa antes. Talvez, só talvez, ela merecesse se sentir como uma por um tempo. Na segunda-feira de manhã, Olivia chegou ao trabalho com um sorriso que não conseguia esconder. Seus colegas imediatamente notaram. Alguém teve um fim de semana interessante, comentou Carla, a recepcionista, quando Olivia passou cantarolando pela entrada. Pode ser, respondeu Olivia, tentando parecer misteriosa. Foi o cara bonito do shopping? Perguntou Ricardo, o designer gráfico que havia ouvido toda a história através de Marina. Pode ser, repetiu ela, subindo para sua mesa. A manhã passou voando. Olivia estava organizando uma campanha para uma empresa de cosméticos quando seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Oi, é a Olivia? Sim, quem fala? Aqui é da Floricultura Pétalas Encia. Temos uma entrega para você. Olivia franziu a testa. Tem certeza? Eu não encomendei flores. O pedido foi feito por um tal de Ítalo Vieira. Posso subir? O coração de Olivia deu um pulo. Claro, é no terceiro andar. 10 minutos depois, um entregador apareceu com um arranjo de flores do campo lindíssimo. Nada extravagante ou caro, mas delicado e cheiroso, exatamente o tipo de coisa que ela gostaria. O cartão dizia, para alegrar sua segunda-feira, pensando em você. Ítalo. Uau! Disse Carla, que havia subido para ver o movimento. Esse cara entende de mulheres. Olivia sorriu, sentindo uma quentura no peito. Ítalo havia prestado atenção quando ela mencionou que adorava flores do campo, mas que nunca comprava, porque eram muito caras para o orçamento dela. Ela mandou uma foto das flores para ele com a mensagem: são lindas. Obrigada por alegrar meu dia. A resposta veio alguns minutos depois. Fico feliz que gostou. Que tal almoçarmos hoje? Conheço um lugar menos formal que ontem. Adoraria, mas tenho só 1 hora de almoço. Perfeito. Te busco ao meio-dia? Tudo bem. Olivia passou o resto da manhã tentando se concentrar no trabalho, mas seus olhos continuavam vagando para as flores em sua mesa. Era um gesto simples, mas que mostrava que Ítalo realmente prestava atenção no que ela dizia. Ao meio-dia em ponto, ele apareceu na recepção da agência. Estava vestido de forma mais casual, jeans escuros e uma camiseta branca, mas ainda assim conseguia parecer elegante. Pronta? Perguntou ele quando ela desceu. Pronta. Para onde vamos? Surpresa. Eles saíram da agência e caminharam algumas quadras até chegarem a uma pequena lanchonete que Olivia conhecia de vista, mas nunca havia entrado. O lugar era simples, mas aconchegante, com mesas de madeira e um cardápio escrito à mão no quadro negro. É aqui? Perguntou ela, surpresa. É. Descobri esse lugar na semana passada, quando estava procurando um café perto da agência onde você trabalha. Você estava procurando um café perto da agência? Ítalo corou ligeiramente. Pode ser que eu tenha passado por lá algumas vezes esperando te encontrar por acaso. Sério, sério, mas nunca tive coragem de entrar. Por que não? Porque aparecendo no seu trabalho sem aviso, eu pareceria um stalker. Olivia riu. Considerando que você me salvou de um stalker de verdade, acho que estava liberado. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela e Olivia olhou o cardápio com alívio. Os preços eram normais, dentro do que ela poderia pagar se precisasse. O sanduíche de frango com pesto é muito bom, sugeriu Ítalo. Como você sabe? Porque venho aqui quase todos os dias desde que te conheci. Por quê? Na esperança de te ver passando na rua.
Olivia sentiu aquela sensação estranha no estômago novamente. Isso é meio stalker também, não é? Completamente stalker, admitiu ele. Mas stalker romântico, não stalker assustador como seu ex. Qual a diferença? Stalker romântico desiste se a pessoa não retribui o interesse. Stalker assustador toca violão desafinado debaixo da janela. Boa definição, disse Olivia rindo. Eles pediram sanduíches e sucos naturais, e Olivia ficou observando Ítalo interagir com a garçonete. Ele era educado e simpático, mas de um jeito natural, não forçado. Tratava a funcionária com o mesmo respeito que havia tratado o sommelier no restaurante caro na noite anterior. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ela depois que a garçonete se afastou. Claro. Você sempre foi rico? Ítalo pareceu surpreso com a pergunta direta. Por que quer saber? Curiosidade. Você parece muito confortável com dinheiro, mas ao mesmo tempo não é snob. É meio incomum. Minha família sempre teve dinheiro, sim, mas meus pais fizeram questão de me ensinar a valorizar as coisas e tratar bem as pessoas, independente da situação financeira delas. E funciona. Ter muito dinheiro não muda a forma como você vê o mundo? Acho que muda, sim. Fico mais consciente dos privilégios que tenho, mas tento não deixar isso me definir como pessoa. E mulheres? Você já namorou alguém de classe social diferente da sua? Ítalo hesitou. Já, mas não deu muito certo. Por que não? Por razões complicadas. Que tipo de razões complicadas? O tipo que prefiro não discutir no segundo encontro. Olivia percebeu que havia tocado em um assunto sensível e decidiu mudar de tópico. Tudo bem, desculpa. Não queria ser invasiva. Não foi invasiva. É uma pergunta legítima. É só que algumas coisas são complicadas de explicar. A comida chegou, e eles comeram conversando sobre assuntos mais leves. Ítalo contou histórias engraçadas sobre a irmã e Olivia falou sobre suas amigas do trabalho. Preciso voltar, disse ela quando terminou o sanduíche. Já? Infelizmente. Horário de almoço de 1 hora, lembra? Certo. Posso te acompanhar de volta? Claro. Eles caminharam lentamente de volta para a agência, e Olivia percebeu que Ítalo parecia relutante em se despedir. Tem alguma coisa hoje à noite? Perguntou ele quando chegaram na porta da agência. Nada planejado. Por quê? Que tal fazermos algo mais casual? Tipo assistir um filme? Na sua casa ou na minha? Na minha, se você não se importar. Tenho uma TV maior. Olivia hesitou. Ir para a casa dele parecia um passo grande, mas ao mesmo tempo tinha curiosidade para ver como ele vivia. Tudo bem, disse ela, mas escolho o filme. Perfeito. Te busco às 7. Melhor nos encontrarmos lá. Me manda o endereço. Tem certeza? Tenho. Na verdade, ela não queria que ele visse o contraste entre o carro dele e seu apartamento novamente. Uma vez já havia sido constrangedor o suficiente. De volta ao trabalho, Olivia tentou se concentrar, mas não conseguia parar de pensar na noite que estava por vir. Ir para a casa de Ítalo definitivamente mudaria a dinâmica entre eles. Vai transar com ele hoje? Perguntou Marina quando elas conversaram por telefone durante a tarde. Marina! O quê? É uma pergunta válida. Vocês estão se conhecendo há 2 dias e já vão assistir filme na casa dele. É o roteiro clássico. Não vou transar com ele hoje. Vamos só assistir um filme. Sei, e eu vou virar freira. Estou falando sério. Olivia, você gosta dele. Ele claramente gosta de você. Vocês são adultos. Não há nada de errado se alguma coisa acontecer. Eu sei, é só que é muito rápido, não é? Rápido seria se vocês tivessem se conhecido ontem. Já faz 2 dias. 2 dias não é nada. É tempo suficiente para saber se você tem química com alguém. E se eu não souber o que fazer? Faz meses que não fico com ninguém. É como andar de bicicleta, você não esquece. Marina, você não está ajudando. Desculpa. Olha, faz o que você se sentir confortável para fazer. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu, mas para de neurar. Às 5 da tarde, Olivia saiu do trabalho e foi para casa se arrumar. Escolheu uma roupa confortável, mas bonita, jeans escuros e uma blusa de manga longa que realçava sua silhueta. Às 7 em ponto, ela chegou no endereço que Ítalo havia mandado. Era um prédio moderno em um dos bairros mais nobres da cidade, com portaria 24 horas e jardins impecáveis. Olivia Tavares para o apartamento do Ítalo Vieira, disse ela para o porteiro. Apartamento 1205, pode subir. O elevador era espelhado e tocava música clássica.
Olivia se olhou no reflexo e tentou acalmar os nervos. Quando chegou no 12º andar, Ítalo já estava esperando na porta. Oi, disse ele, sorrindo. Conseguiu encontrar facilmente? Sim, sem problemas. Ele a beijou no rosto e a convidou para entrar. O apartamento era ainda mais impressionante que ela havia imaginado. Espaçoso, decorado com bom gosto, com uma vista incrível da cidade através de janelas enormes. Nossa, disse ela, tentando não parecer muito impressionada. É lindo. Obrigado. Quer alguma coisa para beber? Água, refrigerante, vinho? Água está ótimo. Enquanto Ítalo foi buscar a água, Olivia observou o apartamento. Tudo era caro, mas não de uma forma ostensiva. As obras de arte nas paredes pareciam originais. A estante estava cheia de livros que pareciam ter sido realmente lidos, e havia fotografias pessoais espalhadas pelos móveis. Sua família? Perguntou ela, apontando para uma foto de Ítalo com uma mulher jovem e um casal mais velho. Meus pais e minha irmã, confirmou ele, voltando com 2 copos de água. Essa foi tirada no Natal passado. Sua irmã é muito parecida com você. Todo mundo diz isso. É irritante para ela porque significa que ela parece um homem. Não parece não, ela é linda. Vou contar para ela que você disse isso. Vai fazer o ego dela subir. Eles se sentaram no sofá, que era grande o suficiente para comportar uma família inteira, e Ítalo ligou a TV. Qual filme você escolheu? Perguntou ele. Ainda não escolhi. Que tal decidirmos juntos? Eles navegaram pelos serviços de streaming por alguns minutos antes de se decidirem por uma comédia romântica clássica dos anos 90. Boa escolha, disse Ítalo, se acomodando no sofá. É um dos meus filmes favoritos. Já devo ter assistido umas 20 vezes. E ainda assim quer assistir de novo? Filmes favoritos são para isso. Você assiste quando está feliz, quando está triste, quando está entediado. Faz sentido. Conforme o filme foi passando, eles foram se aproximando naturalmente no sofá. Primeiro Ítalo esticou o braço no encosto, e Olivia se acomodou mais perto dele. Depois, ela apoiou a cabeça no ombro dele, e ele começou a brincar com seu cabelo. Está confortável? Perguntou ele em um sussurro. Muito, respondeu ela sem tirar os olhos da tela, mas na verdade estava tudo menos confortável. Seu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Estar tão perto dele, sentir o cheiro do perfume, a textura da camiseta, estava mexendo com ela de uma forma que não esperava. Durante uma cena particularmente romântica do filme, ela olhou para cima e encontrou Ítalo olhando para ela em vez da TV. O que foi? Perguntou ela em voz baixa. Nada. Só estava pensando em como você é bonita. Ítalo, posso te beijar de verdade desta vez? Olivia sentiu o ar faltar. Sim. Ele se inclinou lentamente, dando tempo para ela mudar de ideia, mas ela não mudou. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo começou suave, quase hesitante, mas foi ficando mais intenso conforme eles se perderam na sensação. Olivia sentiu as mãos dele nos seus cabelos, e ela instintivamente se aproximou mais. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Nossa, murmurou Olivia. Nossa, concordou Ítalo, apoiando a testa na dela. Eles ficaram assim por um momento, apenas olhando um para o outro, até que o telefone de Ítalo tocou, quebrando o momento. Ignora, disse ela quando ele fez menção de atender. É trabalho de novo, disse ele olhando a tela. Preciso atender, desculpa. Ele se levantou e atendeu a ligação, e Olivia observou sua expressão mudar conforme a conversa progredia. Marcos, eu disse que estou ocupado. Não posso ir para São Paulo amanhã, porque tenho compromissos aqui. Que reunião? Ninguém me avisou de reunião nenhuma. Olivia fingiu estar assistindo TV, mas era impossível não ouvir. Não me importa o que o conselho decidiu. Eu sou sócio majoritário. Não, você não pode tomar decisões sem me consultar. Vou ligar para vocês amanhã de manhã. Ele desligou o telefone claramente irritado e voltou para o sofá. Tudo bem? Perguntou Olivia. Sim, só. Política empresarial. É chato. Sócio majoritário? Repetiu ela. Que tipo de negócios da família você disse que era mesmo? Ítalo pareceu perceber que havia falado demais. É complicado. Complicado como? Olivia, você está sendo misterioso sobre seu trabalho desde que nos conhecemos. É alguma coisa ilegal? Não. Deus, não, é só que... É chato e eu prefiro não falar sobre trabalho quando estou com você. Por quê?
Porque quando falo sobre trabalho, as pessoas mudam. Elas começam a me ver diferente. Diferente como? Ítalo suspirou. Como alguém que pode ser útil para elas. Olivia o olhou tentando entender o que ele estava tentando dizer. Que tipo de trabalho você faz, Ítalo? Promete que não vai mudar o jeito que você me vê? Prometo. Minha família, nós temos várias empresas. Construtora, incorporadora, algumas lojas. É um grupo empresarial meio grande. Meio grande como? Grande. Olivia piscou, processando a informação. Você está dizendo que sua família é dona de um grupo empresarial grande? É. Quanto grande? Olivia. Ítalo, quanto grande? Ele a olhou por um longo momento antes de responder. Você já ouviu falar do Grupo Vieira? Olivia sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. Grupo Vieira. Todo mundo na cidade conhecia o Grupo Vieira. Eles eram donos de shopping centers, prédios comerciais, loteamentos inteiros. Era uma das empresas mais ricas do estado. Você está brincando comigo, disse ela, se afastando dele no sofá. Não estou. Grupo Vieira. O mesmo Grupo Vieira que construiu metade dos prédios da cidade? Esse mesmo. O mesmo Grupo Vieira que aparece na revista Forbes todo ano? Infelizmente, sim. Olivia se levantou do sofá, precisando de espaço para processar a informação. Você é bilionário? Não exatamente. Ítalo, sua família é dona de um império empresarial. É complicado, Olivia. Não é como se eu tivesse acesso irrestrito a todo o dinheiro da empresa. Mas você é herdeiro. Sou Jesus Cristo. Olivia passou as mãos pelo cabelo, tentando entender como havia se metido nessa situação. Por que você não me contou? Porque eu queria que você me conhecesse como pessoa, não como herdeiro de uma fortuna. E você achou que eu não ia descobrir? Eu ia contar, só não agora, no segundo encontro. Quando então? Depois que eu me apaixonasse perdidamente por você? Ítalo se levantou também, se aproximando dela. Olivia, não. Ela levantou a mão, o parando. Não se aproxime de mim agora. Por que você está tão brava? Porque você mentiu para mim. Eu não menti, só não contei toda a verdade ainda. É a mesma coisa. Você me deixou pensar que éramos de mundos diferentes, mas parecidos. Na verdade, você é de um universo completamente diferente do meu. E isso muda alguma coisa? Muda tudo, gritou ela, e imediatamente abaixou a voz, percebendo que estava sendo dramática demais. Muda tudo, repetiu mais calmamente. Por quê? Porque agora eu não sei se você está interessado em mim de verdade ou se eu sou só um experimento. A garota comum que você resolveu impressionar por um tempo. Isso é ridículo. É. Quantas namoradas você teve que ganhavam salário mínimo, Ítalo? Quantas moravam em apartamento alugado e dividiam closet com 2 pessoas? Ítalo ficou em silêncio e isso foi resposta suficiente. Pensei bem, disse Olivia, pegando a bolsa. Vou embora. Olivia, espera. Não. Preciso pensar sobre isso. Pelo menos deixa eu te levar em casa. Não, obrigada. Vou chamar um Uber. Não seja ridícula. Está tarde e... E o quê? Uma pessoa pobre como eu não pode andar sozinha à noite? Preciso da proteção do príncipe bilionário? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Olivia se dirigiu para a porta, mas Ítalo a interceptou. Por favor, não vá embora assim. Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Você me fez de idiota. Eu não fiz você de idiota. Eu só queria uma chance de você me conhecer sem preconceitos. Preconceitos? Que tipo de preconceitos eu teria? Do tipo que todo mundo tem, que eu sou um playboy rico sem responsabilidades, que só me importo com dinheiro, que trato as pessoas como objetos. E você trata? Não. Como eu vou saber? Como eu vou saber alguma coisa sobre quem você realmente é se você não for honesto comigo? Ítalo suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Você está certa. Eu deveria ter contado desde o começo. Deveria. Mas posso explicar por que não contei? Olivia hesitou, mas curiosidade venceu a raiva. Fala. Sentem, disse ele, gesticulando para o sofá. Prefiro ficar em pé. Tudo bem. Ítalo respirou fundo antes de começar. Você perguntou se eu já namorei alguém de classe social diferente da minha. A resposta é sim. O nome dela era Carolina e eu estava completamente apaixonado por ela. Olivia sentiu uma pontada de ciúme, mas permaneceu em silêncio. Ela era professora de escola pública, ganhava pouco, morava em um apartamento simples. Eu achei que não importava, que nossos sentimentos eram mais importantes que dinheiro. E o que aconteceu? No começo,
Foi ótimo. Ela era incrível, inteligente, engraçada, apaixonada pelo que fazia. Mas conforme o relacionamento foi ficando sério, as diferenças começaram a aparecer. Que tipo de diferenças? Eu queria levá-la para viajar e ela não podia pagar. Eu queria jantar em restaurantes legais e ela ficava constrangida porque não podia dividir a conta. Meus amigos a tratavam como uma curiosidade exótica. Minha família foi horrível com ela. Como assim, horrível? Eles deixaram bem claro que ela não era bem-vinda. Minha mãe chegou a oferecer dinheiro para ela terminar comigo. Ela ofereceu dinheiro? Repetiu Olivia, horrorizada. 50 mil reais para Carolina sair da minha vida. E ela aceitou? Não. Ela me contou o que havia acontecido e nós brigamos muito. Eu briguei com minha família. Eles se recusaram a aceitar nosso relacionamento. Foi um caos. E aí? Aí Carolina percebeu que não ia dar certo. Ela disse que não conseguia mais estar comigo sem se sentir como se não fosse boa o suficiente, que toda vez que saíamos, ela se sentia julgada e inadequada. E vocês terminaram. Terminamos. E foi devastador para mim, porque eu realmente amava ela. Olivia sentiu sua raiva começar a se misturar com compreensão. Por isso você não quis me contar sobre sua família. Exato. Porque eu queria que você me conhecesse primeiro, que soubesse que meus sentimentos por você são genuínos, antes de toda essa complicação entrar na jogada. Mas, Ítalo, você tem que entender como isso me faz sentir. Você passou 2 dias me deixando acreditar que éramos compatíveis. Somos compatíveis. Como você gasta em uma noite no restaurante mais que eu ganho em um mês? Seu apartamento é maior que o prédio inteiro onde eu moro. Seu carro custa mais que tudo que eu vou possuir na vida. E isso importa? Claro que importa. Como não vai importar? Porque eu não me importo com essas diferenças. Mas eu me importo. Não posso retribuir quando você me convida para jantar. Não posso te dar presentes na mesma proporção que você me dá. Não posso viajar com você, não posso acompanhar seu estilo de vida. Eu não preciso que você faça essas coisas. Não precisa agora, mas vai precisar eventualmente. E sua família? Eles vão reagir comigo do mesmo jeito que reagiram com Carolina? Ítalo ficou em silêncio por um momento longo demais. Ítalo, eles vão reagir comigo do mesmo jeito? Provavelmente sim. Pronto, está aí a resposta. Mas desta vez vai ser diferente. Por que seria diferente? Porque eu aprendi com os meus erros. Porque desta vez eu vou lutar por você desde o começo. Você disse que lutou por Carolina também. Lutei, mas não o suficiente. Deixei que as pressões externas afetassem nosso relacionamento. Desta vez eu vou ser mais forte. Olivia o olhou, procurando sinais de sinceridade, e encontrou, mas também encontrou a mesma ingenuidade que ele provavelmente havia tido com Carolina. Ítalo, você não entende. Não é só sobre lutar contra pressões externas, é sobre viver uma vida onde eu sempre vou me sentir inadequada. Você não é inadequada. Não é sobre ser ou não inadequada, é sobre me sentir inadequada. Toda vez que formos a um evento social, eu vou ser a garota pobre que você está namorando. Toda vez que seus amigos falarem sobre viagens caras ou compras em lojas de grife, eu vou ficar em silêncio porque não tenho nada para contribuir. Isso não é verdade. É sim, e você sabe que é. Por isso você não quis me contar a verdade desde o começo. Ítalo se sentou pesadamente no sofá. Então é isso? Você vai terminar comigo porque eu tenho dinheiro? Não estou terminando com você por causa do dinheiro. Estou terminando porque você mentiu para mim e porque agora eu não sei o que é real e o que não é. Meus sentimentos por você são reais. Como eu vou saber? Como eu vou saber se você não está comigo porque sou uma novidade interessante? A garota comum que é diferente das suas ex-namoradas sofisticadas? Porque eu estou te dizendo que não é isso. E eu deveria confiar na sua palavra? Sendo que você acabou de admitir que mentiu para mim desde o primeiro dia? Ítalo levantou as mãos em frustração. O que eu preciso fazer para provar que meus sentimentos são genuínos? Não sei se existe algo que você possa fazer. Tem que existir. Olivia, por favor, não desiste de nós antes mesmo de darmos uma chance real. Uma chance real baseada em mentiras? Não foram mentiras, foram omissões. É a mesma coisa. Eles ficaram se olhando em silêncio por um momento. E Olivia viu o desespero nos olhos dele. Parte dela queria acreditar que tudo isso era um mal-entendido, que poderia ser resolvido com uma conversa honesta.
Mas a parte racional sabia que os problemas eram muito maiores que uma simples falta de comunicação. Preciso ir, disse ela finalmente. Olivia. Não, Ítalo. Preciso processar tudo isso. Preciso pensar. Quanto tempo você precisa? Não sei. Posso te ligar amanhã? Acho melhor não. E depois de amanhã? Não sei, Ítalo. Eu realmente não sei. Ele se levantou e caminhou até ela. Pelo menos me deixa te levar em casa. Por favor. Olivia quis recusar, mas estava tarde e ela realmente não queria pegar um Uber sozinha. Tudo bem. O trajeto até o apartamento dela foi feito em silêncio completo. Ítalo tentou iniciar uma conversa algumas vezes, mas ela deu respostas monossilábicas até ele desistir. Quando chegaram na frente do prédio dela, ele estacionou e desligou o motor. Olivia, eu sei que estraguei tudo. Sei que deveria ter sido honesto desde o começo, mas por favor, não deixa isso acabar assim. Como então? Como você acha que isso deveria acabar? Não sei. Mas não assim, com você saindo do meu carro odiando quem eu sou. Eu não odeio quem você é. Eu odeio que você não confiou em mim o suficiente para ser honesto. E se eu prometer ser completamente honesto daqui para frente? Como eu vou saber que você está cumprindo a promessa? Ítalo não tinha resposta para isso. É isso que você não entende, continuou Olivia. Você quebrou minha confiança. E confiança não se reconstrói da noite para o dia, especialmente quando existe um abismo entre nossas realidades. Então me dá uma chance de reconstruir. Por favor. Olivia o olhou por um longo momento. Ele estava sinceramente desesperado, e parte dela se compadeceu. Mas ela também sabia que compaixão não era base suficiente para um relacionamento que já começou com mentiras. Vou pensar, disse ela finalmente. Mas não me procura por enquanto. Quando eu estiver pronta para conversar, eu te procuro. E se você nunca estiver pronta? Então você vai ter a sua resposta. Ela saiu do carro e subiu para o apartamento sem olhar para trás. Quando chegou lá em cima, Marina e Júlia estavam na sala assistindo TV. Voltou cedo, comentou Marina. Como foi a noite romântica? Descobri que o cara com quem estou saindo é bilionário, disse Olivia, se jogando no sofá. O quê? Gritaram as duas ao mesmo tempo. Grupo Vieira. A família dele é dona do Grupo Vieira. Você está brincando, disse Júlia. Não estou e ele não me contou. Eu descobri por acaso quando ouvi uma ligação de trabalho. Caramba, murmurou Marina. E agora? Agora eu não sei se posso confiar nele. E não sei se quero me envolver com alguém que vive em um mundo completamente diferente do meu. Mas Olivia, disse Júlia, você gosta dele, não gosta? Gosto. Ou pelo menos gostava do cara que eu achei que ele era. E se ele for o mesmo cara? E se o dinheiro não mudar quem ele é? Não importa quem ele é. O que importa é que ele mentiu para mim e que nossa diferença social é grande demais para funcionar. Você tem certeza disso? Perguntou Marina. Ou está deixando o medo decidir por você? Não é medo, é realismo. É medo, insistiu Marina. Você está com medo de se machucar, então está fugindo antes que isso aconteça. E se estiver? E se for exatamente isso? Talvez seja melhor me machucar agora do que me machucar muito mais tarde. Ou talvez você esteja perdendo a chance da sua vida por orgulho. Não é orgulho. É sim. Você está com vergonha de não ter dinheiro, então está assumindo que ele vai ficar com vergonha de você também. Olivia parou de falar, porque percebeu que Marina tinha um ponto. Talvez ela estivesse projetando suas próprias inseguranças na situação. Ah, se você estiver errada, perguntou ela. E se ele realmente for só um rico entediado que quer brincar com a vida de uma garota comum? E se eu estiver certa? E se ele for um cara legal que por acaso tem muito dinheiro e está genuinamente interessado em você? Não sei, admitiu Olivia. Não sei mais o que pensar sobre nada. Então para de pensar por enquanto, sugeriu Júlia. Dorme sobre isso. Amanhã você vê se ainda se sente do mesmo jeito. Boa ideia, concordou Marina. E se sentir do mesmo jeito, pelo menos você vai saber que não tomou uma decisão impulsiva. Olivia assentiu e foi para o quarto, mas sabia que não ia conseguir dormir. Sua cabeça estava cheia demais de perguntas sem respostas, e seu coração estava dividido entre a decepção e a saudade de algo que talvez nunca tivesse sido real para começar. Olivia não dormiu quase nada naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do beijo de Ítalo, da sensação de estar aninhada no braço dele, da forma como ele olhava para ela como se fosse a pessoa mais interessante do mundo. E depois lembrava das mentiras, da revelação chocante,
da diferença absurda entre suas realidades. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho com olheiras evidentes e um humor péssimo. As flores que ele havia mandado ainda estavam em sua mesa, e ela teve vontade de jogá-las no lixo, mas não conseguiu. Eram lindas demais, e apesar de tudo ainda carregavam a memória de um gesto genuinamente doce. Ressaca emocional? Perguntou Ricardo quando a viu. Algo assim, murmurou ela, ligando o computador. Carla apareceu na sua mesa com uma xícara de café. Problemas no paraíso? O paraíso era uma ilusão, respondeu Olivia, aceitando o café gratefully. O cara mentiu para mim sobre quem ele é. Mentiu como? Ele é casado? Pior, ele é bilionário. Que tipo de problema é esse? Perguntou Ricardo, se aproximando da mesa. A maioria das mulheres consideraria isso uma vantagem. Não quando o cara te deixa acreditar que vocês são do mesmo nível social e depois você descobre que ele é praticamente da realeza. Ah, disse Carla, entendendo, é daqueles que você vê na revista. Família dele é dona do Grupo Vieira. Grupo Vieira? Exclamou Ricardo. Tipo, donos de metade da cidade Grupo Vieira? Esse mesmo. Caramba, Olivia. Você realmente arruma problema para tudo. Não é problema, é complicado. Complicado seria se ele fosse casado ou traficante. Rico é um bônus. Vocês não entendem. Ele mentiu para mim. E além disso, gente como ele não namora gente como eu de verdade. Como você sabe? Perguntou Carla. Já tentou? Não preciso tentar. Conheço histórias suficientes de Cinderela para saber que na vida real o príncipe não fica com a servente. Primeiro, disse Ricardo, você não é servente. Segundo, Cinderela é um conto de fadas, não um documentary sobre desigualdade social. Exato, é fantasia. Na vida real, diferenças assim não funcionam. Mas você gosta dele? Perguntou Carla. Gostava. Antes de descobrir que nossa relação inteira era baseada em mentiras. Ele mentiu sobre gostar de você? Não. Ele mentiu sobre quem ele é. São coisas diferentes, Olivia. Antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Olivia? Aqui é da Floricultura Pétalas em Cia novamente. Não encomendei mais flores. Eu sei, mas temos outra entrega para você. Posso subir? Olivia suspirou. Pode. 5 minutos depois, o mesmo entregador de ontem apareceu com um arranjo ainda mais bonito que o anterior. Desta vez, eram girassóis misturados com outras flores amarelas e laranja, formando um buquê vibrante e alegre. O cartão dizia, desculpa por tudo, você tinha razão de ficar brava. Sei que não mereço, mas por favor me dá uma chance de consertar as coisas. Ítalo. Cara persistente, comentou Carla. Cara que não entende a palavra não, corrigiu Olivia. Ou cara que está genuinamente arrependido e tentando se redimir, sugeriu Ricardo. Olivia colocou as flores em um vaso com água, mas não conseguia decidir se estava irritada ou tocada pelo gesto. Era frustrante como Ítalo conseguia ser doce e problemático ao mesmo tempo. O resto da manhã passou sem novidades, mas na hora do almoço seu telefone tocou novamente. Desta vez era um número que ela reconhecia. Rodrigo, o que você quer? Olivia, que bom que atendeu. Ouvi dizer que você está namorando. Como você soube disso? Cidade pequena, né? Todo mundo sabe de tudo. Então é verdade? Não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Eu ainda estou apaixonado por você. Rodrigo, nós já conversamos sobre isso. Acabou. Encontra outra pessoa. Mas eu não quero outra pessoa, eu quero você. E esse cara aí é só uma fase. Você vai ver que eu sou melhor para você. Rodrigo, Olivia, por favor, só me dá uma chance de provar que posso te fazer feliz. Posso ir aí no seu trabalho? Podemos almoçar juntos como fazíamos antes? Não, não apareça no meu trabalho. Não me ligue mais. Não me mande flores. Não toque violão debaixo da minha janela. Deixa eu em paz. Ela desligou o telefone com raiva e percebeu que Carla e Ricardo estavam olhando para ela com cara de preocupação. Tudo bem? Perguntou Carla. É o ex-namorado. Ele não aceita o término. Aquele que tocou violão desafinado? Perguntou Ricardo. Esse mesmo. Agora ele soube que estava, sei lá, conhecendo alguém e está com ciúmes. Que saco! Disse Carla. Cara chato é uma praga. É. E o pior é que o cara que eu estava conhecendo pelo menos é legal, mas eu estraguei tudo sendo orgulhosa demais. Ainda dá tempo de consertar, sugeriu Ricardo. Não sei se quero consertar. Por quê? Porque ele tem dinheiro?
Porque ele mentiu para mim. Olivia, disse Carla, se sentando na beirada da mesa. Posso falar uma coisa? Fala. Você está com medo. E eu entendo por quê. Mas às vezes, vale a pena correr riscos por alguém que vale a pena. E se ele não valer a pena? E se valer? Antes que Olivia pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Ela olhou a tela esperando ver o número de Rodrigo, mas era Ítalo. Não vou atender, disse ela. Atende, insistiu Ricardo. Pelo menos escuta o que ele tem para dizer. É uma má ideia. É uma chance de você ter clareza sobre o que realmente sente, disse Carla. Olivia olhou para o telefone tocando, dividida entre a curiosidade e a autopreservação. No final, a curiosidade venceu. Alô? Olivia, que bom que você atendeu. Eu sei que você pediu para eu não ligar, mas preciso falar com você. Ítalo, por favor, só me escuta por 2 minutos. Se depois disso você quiser que eu desapareça da sua vida, eu desapareço. 2 minutos. Obrigado. Primeira coisa, você está certa. Eu deveria ter contado sobre minha família desde o começo. Não há desculpa para isso. E eu peço desculpas. Ok. Segunda coisa, eu entendo por que você acha que meus sentimentos não são genuínos. Na sua posição eu pensaria a mesma coisa. Mas eles são, Olivia. Tudo que senti por você desde o primeiro dia é real. Como eu posso ter certeza disso? Não pode. Pelo menos não agora, mas posso provar. Como? Me deixa tentar. Me dá uma chance de mostrar que não me importo com diferenças sociais, que quero estar com você independente de qualquer coisa. Ítalo, eu sei que é muito para pedir. Sei que não mereço depois de ter mentido. Mas, Olivia, o que tivemos ontem à noite antes de tudo explodir, aquilo foi real. Você sentiu também. Sei que sentiu. Olivia fechou os olhos, lembrando do beijo, da forma como seu coração havia disparado quando ele a tocou. Senti, admitiu ela. Mas sentir não é suficiente. Então o que é suficiente? Me diz o que preciso fazer. Não sei. Essa é a questão. Não sei se existe algo que você possa fazer para consertar isso. Tem que existir. Não posso aceitar que terminamos assim. Ítalo, mesmo que você prove que seus sentimentos são genuínos, ainda há o problema das nossas diferenças. Sua família, seus amigos, seu estilo de vida. Eu nunca vou conseguir acompanhar. Você não precisa acompanhar, eu adapto. Como? Você vai virar classe média para ficar comigo? Se for necessário. Isso é ridículo e você sabe. Então, o que você sugere? Olivia suspirou, sentindo o peso de toda a situação. Eu sugiro que você aceite que algumas coisas simplesmente não são para ser. Não aceito. Então você vai ter que aceitar que eu preciso de tempo para decidir se quero tentar ou não. Quanto tempo? Não sei. Alguns dias. Uma semana. Não sei. Tudo bem, eu espero. Mas posso continuar mandando flores? Apesar de tudo, Olivia sorriu. Pode, mas só as pequenas. Nada exagerado. Prometido. E Olivia? O quê? Gostou dos girassóis? Gostei, eles são lindos. Que bom. Te amo. Ele desligou antes que ela pudesse responder, e ela ficou olhando para o telefone com o coração acelerado. Ele tinha dito que a amava. Depois de 3 dias de conhecimento, ele havia dito que a amava. E aí? Perguntou Carla. O que ele disse? Que me ama. Uau! Exclamou Ricardo. Escalou rápido. É, e agora eu não sei o que fazer. Você ama ele de volta? Perguntou Carla. Não sei. Acho que poderia amar se as circunstâncias fossem diferentes. Mas as circunstâncias são essas, disse Ricardo. A questão é, você vai deixar as circunstâncias decidirem por você ou você vai decidir por você? Não sei, repetiu Olivia. Realmente não sei. O resto do dia passou em uma neblina de confusão. Olivia tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para Ítalo, para o jeito como ele ria das histórias dela, como prestava atenção em detalhes pequenos, como a fazia se sentir especial e interessante. Mas também pensava na diferença entre os apartamentos deles, na facilidade com que ele havia pagado a conta do restaurante, no carro que custava mais que seu salário de vários anos. Quando chegou em casa, Marina estava na cozinha preparando o jantar. Como foi o dia? Perguntou a amiga. Confuso. Ele me mandou mais flores e ligou para se desculpar. E disse que me ama. Marina derrubou a colher que estava segurando. Ele disse que te ama? Depois de 3 dias? 2 dias, tecnicamente. E sim. Cara, isso é intenso. É.
E eu não sei se acredito ou se ele está sendo dramático. E você? Ama ele? Não sei. Como eu posso amar alguém que não sei quem realmente é? Você sabe quem ele é. O dinheiro não muda a personalidade, Olivia. Não? E como você sabe? Porque rico babaca age como rico babaca desde o primeiro encontro. Ele não fica 2 dias fingindo ser legal para depois revelar que é cuzão. A menos que seja um sociopata muito bom. Você acha que ele é sociopata? Olivia pensou na forma como Ítalo havia tratado a garçonete da lanchonete, como havia sido gentil com o entregador de flores, como havia escutado suas histórias com atenção genuína. Não, admitiu ela. Acho que ele é legal. Então, qual é o problema? O problema é que estou com medo. De quê? De me apaixonar por ele de verdade e depois descobrir que para ele eu sou só uma fase, uma experiência interessante antes de ele voltar para o mundinho dele. Se não for? E se for? Marina suspirou e se sentou na mesa da cozinha. Olivia, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha a chance de namorar o cara que eu era apaixonada desde a 7ª série. Ele finalmente tinha notado que eu existia e estava interessado. E eu não fui atrás porque estava com medo dele descobrir que eu não era legal o suficiente para ele. Que quando ele me conhecesse de verdade, ia ver que eu era chata e comum. O que aconteceu? Ele se mudou para outra cidade no final do ano. Nos perdemos o contato. Alguns anos depois, descobri através de uma amiga em comum que ele tinha sido apaixonado por mim durante todo o ensino médio, mas achava que eu não estava interessada. Marina, a moral da história é, às vezes, a gente perde coisas incríveis por medo, e às vezes o arrependimento de não ter tentado é pior que o de ter tentado e não ter dado certo. Olivia olhou para a amiga, vendo a honestidade e a vulnerabilidade nos olhos dela. Você acha que eu deveria dar uma chance para ele? Acho que você deveria dar uma chance para você, para descobrir se vale a pena ou não, em vez de decidir baseada no medo. E se der tudo errado? E se der tudo certo? Naquela noite, Olivia ficou acordada até tarde pensando nas palavras de Marina. Talvez a amiga estivesse certa. Talvez ela estivesse deixando o medo decidir por ela, em vez de dar uma chance real para descobrir se aquilo poderia funcionar. Mas ainda havia uma dúvida que a corroía. Como saber se os sentimentos de Ítalo eram genuínos, ou se ela era apenas uma distração interessante na vida privilegiada dele? Só havia uma forma de descobrir, ela percebeu. E isso envolveria correr um risco que poderia tanto resultar na maior felicidade da sua vida, quanto no maior coração partido que já havia experimentado. Na quinta-feira de manhã, Olivia acordou com uma decisão formada na cabeça. Havia passado a noite inteira pensando, pesando prós e contras, imaginando cenários, e finalmente chegou a uma conclusão. Ela precisava ter uma conversa honesta com Ítalo, não para terminar tudo, mas para estabelecer regras e expectativas claras. Se ele quisesse mesmo tentar, teria que ser do jeito dela. Nada de restaurantes caros, presentes extravagantes ou tentativas de impressioná-la com dinheiro. Ela queria conhecer o homem por trás da fortuna, e isso só seria possível se ele parasse de tentar usar o dinheiro como ferramenta de conquista. Estava organizando mentalmente o que diria para ele quando chegou ao trabalho e encontrou, em vez das flores habituais, uma pequena cesta com um muffin de chocolate e um café, acompanhados de um bilhete. Lembrei que você disse que adora café da manhã. Espero que goste. Ítalo. Era um gesto simples, barato, mas que mostrava que ele havia prestado atenção em algo que ela havia mencionado casualmente. Olivia sentiu o coração amolecer um pouco. Ele está aprendendo, comentou Carla, que havia visto a entrega. Parece que sim. Vai ligar para ele? Vou, mas primeiro preciso organizar minha cabeça. O muffin estava delicioso e o café era de uma cafeteria pequena perto da agência. Nada fancy, apenas bom. Olivia comeu tomando coragem para fazer a ligação que sabia que mudaria tudo. Por volta das 10 da manhã, ela finalmente discou o número dele. Olivia, atendeu ele imediatamente. Que bom que você ligou. Gostei do café da manhã. Obrigada. Que bom. Estava nervoso de que você não fosse gostar. Ítalo, precisamos conversar. Sobre nós? Sobre como isso vai funcionar se formos tentar de verdade. Ela ouviu ele respirar fundo do outro lado da linha. Você quer tentar? Quero, mas com condições. Qualquer condição. Não promete antes de saber quais são. Tudo bem.
Quais são? Primeira, honestidade total. Sobre tudo, sempre. Se você mentir para mim novamente, mesmo sobre coisas pequenas, acabou. Concordo. Segunda, nada de tentar me impressionar com dinheiro. Nada de restaurantes caros, presentes extravagantes, viagens. Quero conhecer você como pessoa, não como herdeiro bilionário. Mas, sem mas. É isso ou nada. Tudo bem, concordo. Terceira, você vai me apresentar para sua família e amigos como sua namorada, não como uma experiência ou curiosidade. Se eles não me aceitarem, quero saber desde o começo. Olivia. E quarta, se em algum momento você perceber que isso não está funcionando, ou que quer voltar para o seu mundo de mulheres sofisticadas, você me conta imediatamente. Não me deixa descobrir através de terceiros ou ficar enrolando até eu cansar. Você acha mesmo que eu faria isso? Não sei, por isso estou deixando claro desde agora. Ítalo ficou em silêncio por um momento. Posso fazer algumas exigências também? Quais? Primeira, você para de assumir o pior sobre mim e meus sentimentos. Me dá o benefício da dúvida. Ok. Segunda, você para de se diminuir. Você não é só uma garota comum. Você é incrível, e quero que você acredite nisso. Ítalo. E terceira, quando você ficar insegura ou com medo, ao invés de fugir, você conversa comigo. A gente resolve as coisas juntos. Olivia sentiu os olhos marejarem. Eram exigências justas, e o fato de ele as ter feito mostrava que realmente queria que aquilo desse certo. Concordo, disse ela em voz baixa. Então a gente está tentando de verdade? Estamos tentando de verdade. Posso te ver hoje à noite? Pode, mas nada fancy. Pizza e Netflix. Perfeito. Sua casa ou a minha? Minha. Quero que você conheça minhas amigas. Elas vão me odiar? Provavelmente. Pelo menos no começo. Ótimo, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Mal posso esperar. Ítalo? Sim? Obrigada por aceitar minhas condições. Obrigado por me dar uma segunda chance. Depois que desligou, Olivia se sentiu mais leve do que havia se sentido em dias. Não sabia se aquilo ia dar certo, mas pelo menos agora eles estavam sendo honestos um com o outro sobre expectativas e medos. O resto do dia passou rapidamente. Olivia contou para Carla e Ricardo sobre a conversa, e ambos pareceram otimistas. Vocês dois são teimosos, mas pelo menos estão sendo teimosos juntos agora, comentou Ricardo. É um progresso, concordou Carla. À tarde, Olivia ligou para Marina para avisar sobre os planos da noite. Ele vai jantar aqui? Que horas? Umas 7. E Marina, tenta ser legal com ele. Vou ser educada, mas se ele fizer alguma coisa que não goste, vou dar uma de melhor amiga protetiva. Perfeito. É exatamente o que eu esperaria de você. Quando chegou em casa às 6 da tarde, Marina e Júlia estavam limpando o apartamento como se fossem receber a rainha da Inglaterra. Gente, vocês não precisavam... Claro que precisávamos, disse Júlia. Ele é bilionário. Não podemos deixar ele pensar que somos relaxadas. Ele já sabe como a gente vive. E além disso, lembram das minhas condições? Nada de tentar impressionar com coisas que não somos. Mas um pouco de limpeza nunca matou ninguém, insistiu Marina. Às 7 em ponto a campainha tocou. Olivia abriu a porta e encontrou Ítalo parado no corredor com 2 caixas de pizza e uma garrafa de refrigerante. Pizza de calabresa e pizza marguerita, anunciou ele. E Coca-Cola porque não sabia se vocês bebiam álcool em casa. Perfeito, disse Olivia sorrindo. Entra. Ele entrou no apartamento pequeno e cumprimentou Marina e Júlia educadamente. Olivia observou as amigas observarem ele, claramente procurando defeitos ou sinais de arrogância. Então você é o famoso Ítalo, disse Marina. Famoso é uma palavra forte, respondeu ele sorrindo. Mas sou o Ítalo, sim. O Ítalo que mentiu para nossa amiga sobre quem realmente é, acrescentou Júlia, sendo mais direta. Júlia, protestou Olivia. Está tudo bem, disse Ítalo. Ela está certa. Eu menti e entendo por que vocês estão desconfiadas. E o que você vai fazer para provar que não vai mentir de novo? Perguntou Marina. Não posso provar. Posso só prometer e torcer para que vocês me deem a chance de mostrar que minha palavra vale alguma coisa. Marina e Júlia trocaram um olhar, e Olivia viu que elas ficaram um pouco menos hostis. Vamos comer antes que esfrie, sugeriu Olivia. Eles se sentaram na mesa pequena da cozinha, e Ítalo pareceu genuinamente confortável no ambiente simples. Ele fez perguntas sobre o trabalho das meninas,
Contou histórias engraçadas sobre si mesmo e gradualmente foi conquistando as amigas de Olivia. Você realmente não sabia que ele era rico? Perguntou Júlia para Olivia, quando Ítalo foi ao banheiro. Eu sabia que ele tinha dinheiro, mas não imaginava quanto. Ele parece legal, admitiu Marina. Não é arrogante como eu esperava. Ainda acho cedo para confiar completamente, disse Júlia, mas ele pelo menos está se esforçando. Quando Ítalo voltou, eles se mudaram para a sala para assistir TV. Olivia escolheu uma comédia romântica clássica e eles se acomodaram no sofá, que definitivamente não foi feito para 4 pessoas. Desculpa o aperto, disse Olivia. Está perfeito, respondeu Ítalo passando o braço ao redor dela. Durante o filme, Olivia observou Ítalo interagir com suas amigas. Ele ria das piadas que elas faziam, perguntava sobre as referências que não entendia e parecia genuinamente interessado nas conversas. Não havia nenhum sinal de que estava se sentindo superior ou deslocado. Gostei dele, sussurrou Marina no ouvido dela quando foram buscar mais refrigerante na cozinha. Sério? Sério. Ele olha para você como se você fosse a pessoa mais importante da sala. E isso é bom? É ótimo. Significa que ele não está aqui só para passar tempo. Quando o filme acabou, já eram quase 11 da noite. Marina e Júlia se retiraram diplomaticamente para seus quartos, deixando Olivia e Ítalo sozinhos na sala. Suas amigas são legais, disse ele. Você achou mesmo? Achei. Principalmente depois que pararam de me olhar como se eu fosse roubar a prataria. Elas só estão me protegendo. E ainda bem. Significa que você tem pessoas que se importam com você. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por alguns minutos, apenas curtindo a proximidade um do outro. Ítalo, disse Olivia finalmente. Sim, obrigada por hoje, por vir aqui, por ser você mesmo, por conquistar minhas amigas. Obrigado por me deixar tentar. Ainda estou com medo, admitiu ela. Eu também. Do que você tem medo? De não ser suficiente para você. De você perceber que posso ser chato quando não estou tentando impressionar. Olivia riu. Acho que vou correr o risco. E eu vou correr o risco de você descobrir que eu canto muito mal no chuveiro e deixo a tampa da pasta de dente aberta. Deal breakers absolutos, disse ela, fingindo seriedade. Então é melhor eu nunca te deixar ver meu banheiro. Eles riram e Ítalo se inclinou para beijá-la. Foi um beijo suave, diferente do anterior, menos urgente, mais promessa. Preciso ir, disse ele quando se separaram. Amanhã tenho reunião cedo. Tudo bem. Ele se levantou e ela o acompanhou até a porta. Posso te ver amanhã à noite? Perguntou ele. Pode. Que tal um filme no cinema? Tipo, cinema normal, não sei lá, cinema VIP. Cinema normal é perfeito. E pipoca normal também. A melhor pipoca do mundo. Ele deu um beijo de despedida nela e se dirigiu para o elevador. Ítalo, chamou ela antes que ele entrasse. Sim? Você dirigiu até aqui no carro de milhões? Não, vim de Uber. Por quê? Porque não queria que você se sentisse desconfortável de novo. Olivia sentiu o coração derreter um pouco mais. Obrigada. De nada. Boa noite, Olivia. Boa noite. Depois que ele se foi, ela voltou para o apartamento e encontrou Marina e Júlia, esperando na sala com cara de quem queria todos os detalhes. Então? Perguntou Marina. Então acho que vou dar uma chance real para ele. Tem certeza? Perguntou Júlia. Não, mas às vezes as melhores decisões são as que a gente toma sem ter certeza de nada. Esse é o espírito, disse Marina, abraçando a amiga. E se der errado, a gente compra sorvete e assiste filmes que fazem chorar. E se der certo? Aí você vai ter que nos apresentar para os amigos ricos dele, disse Júlia rindo. Vou fingir que não conheço vocês. Melhor assim. Somos embaraçosas mesmo. Naquela noite, pela primeira vez em dias, Olivia dormiu profundamente. Ainda tinha medos e inseguranças, mas também tinha esperança. E esperança, ela estava descobrindo, era um sentimento muito melhor que medo para adormecer. 3 semanas depois, Olivia estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo realmente pudesse dar certo. Ítalo havia cumprido todas as suas condições religiosamente. Seus encontros eram simples. Cinema, pizza, caminhadas no parque, conversas em cafeterias modestas. Ele havia parado completamente de tentar impressioná-la com dinheiro e começado a impressioná-la com outras coisas. Lembrando do filme que ela havia mencionado querer assistir, aparecendo com o livro que ela havia comentado que gostaria de ler,
mandando mensagens engraçadas durante o dia só para fazê-la sorrir. Mas o verdadeiro teste estava chegando: o jantar em família. Estou nervosa, admitiu Olivia quando Ítalo passou para buscá-la na sexta-feira à noite. Por quê? Minha irmã vai amar você. E seus pais? Meus pais vão se comportar. Isso não me tranquiliza. Olivia, lembra do nosso acordo? Você ia parar de assumir o pior. Não estou assumindo o pior. Estou sendo realista sobre o fato de que seus pais provavelmente esperavam que você trouxesse uma médica ou advogada para casa, não uma assistente de agência. Ítalo parou o carro. Ele havia voltado a usar o carro depois que ela disse que estava ok, e se virou para olhá-la. Você é uma assistente de agência que é inteligente, engraçada, bondosa e que faz eu querer ser uma pessoa melhor. Se meus pais não conseguirem ver isso, o problema é deles, não seu. E se eles forem horríveis comigo? Aí nós saímos de lá e vamos comer hambúrguer enquanto eu ligo para eles explicando que perderam a chance de conhecer a mulher incrível que estou namorando. Olivia sorriu apesar dos nervos. Você realmente faria isso? Faria, porque você é mais importante para mim que a aprovação da minha família. Não quero que você brigue com sua família por minha causa. Não vou brigar. Vou apenas deixar claro que você faz parte da minha vida agora, e eles precisam aceitar isso. O restaurante que Ítalo havia escolhido para o jantar era elegante, mas não exageradamente caro. Quando eles chegaram, seus pais e irmã já estavam esperando em uma mesa. A primeira coisa que Olivia notou foi que a irmã de Ítalo, Beatriz, era exatamente como ele havia descrito. Linda, elegante, mas com um sorriso genuíno que a deixou imediatamente mais à vontade. Você deve ser a Olivia, disse Beatriz, se levantando para cumprimentá-la. Ítalo não para de falar de você. Espero que coisas boas, respondeu Olivia sorrindo. Só coisas boas. Na verdade, está ficando meio enjoativo, disse Beatriz, piscando para o irmão. Os pais de Ítalo eram mais reservados, mas educados. Dona Helena era uma mulher elegante que claramente havia sido muito bonita na juventude, e Sr. Roberto tinha o mesmo sorriso charmoso do filho. É um prazer conhecê-la, disse Dona Helena quando Ítalo fez as apresentações. O prazer é meu, respondeu Olivia. O início do jantar foi um pouco tenso, com conversas educadas sobre o tempo e trabalho, mas gradualmente a atmosfera foi relaxando. Beatriz fez várias perguntas sobre a agência onde Olivia trabalhava, parecendo genuinamente interessada, e até Dona Helena começou a se aquecer quando Olivia mencionou que adorava cozinhar. Que tipo de culinária você prefere? Perguntou a mãe de Ítalo. Comida italiana é minha favorita, mas também gosto de experimentar coisas novas. Semana passada tentei fazer comida japonesa e foi um desastre completo. Ela queimou o arroz, acrescentou Ítalo sorrindo. Eu nem sabia que era possível queimar arroz japonês. Eu tenho um talento especial para destruir receitas simples, admitiu Olivia, e até Sr. Roberto riu. A conversa fluiu mais naturalmente depois disso. Olivia contou histórias engraçadas sobre o trabalho e a família de Ítalo compartilhou anedotas sobre a infância dele que o fizeram corar. Ele era terrível aos 5 anos, contou Beatriz. Uma vez ele decidiu que queria ser jardineiro e cortou todas as flores do jardim da nossa avó para fazer um buquê bonito para ela. A vovó fingiu que adorou, acrescentou Dona Helena. Mas meu pai quase teve um ataque. Aquelas orquídeas custaram uma fortuna. Eu estava tentando ser romântico, protestou Ítalo. Você tinha 5 anos, disse Beatriz, rindo. Olivia observou a dinâmica familiar e percebeu que, apesar do dinheiro, eles eram uma família normal, que gostava de provocar uns aos outros e contar histórias constrangedoras. Foi quando chegaram na sobremesa que Dona Helena finalmente tocou no assunto que todos estavam evitando. Olivia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você acha das diferenças entre você e Ítalo? Mãe, avisou Ítalo, mas Olivia levantou a mão. Está tudo bem, disse ela. É uma pergunta justa. Ela respirou fundo antes de responder. Dona Helena, não vou fingir que não há diferenças. Há, e elas são grandes. Mas o que descobri nas últimas semanas é que as coisas que realmente importam em um relacionamento, respeito, carinho, humor, valores, essas coisas não têm a ver com dinheiro. E você não se sente intimidada pela situação financeira da nossa família? Às vezes.
admitiu Olivia honestamente. Mas Ítalo tem sido muito cuidadoso para me fazer sentir confortável, e eu estou aprendendo que vale a pena sair da minha zona de conforto por alguém especial. Dona Helena assentiu lentamente. Posso ver por que meu filho se apaixonou por você. Mãe! Protestou Ítalo novamente, mas estava sorrindo. O quê? É verdade. Você não para de falar dela. Porque ela é incrível, disse Ítalo, pegando a mão de Olivia por baixo da mesa. É mesmo, concordou Beatriz. E é refrescante ver você com alguém que não está interessada no seu dinheiro. Bia, disse Ítalo. É verdade. Suas ex-namoradas sempre queriam que você pagasse por tudo. Olivia pelo menos tentou dividir a conta hoje. Você tentou dividir a conta? Perguntou Dona Helena, surpresa. Tentei, confirmou Olivia. Ítalo não deixou, mas tentei. Interessante, murmurou Dona Helena. E Olivia teve a impressão de que havia passado em algum tipo de teste. O resto do jantar passou rapidamente, e quando chegou a hora de ir embora, Dona Helena abraçou Olivia calorosamente. Foi um prazer conhecê-la, querida. Espero que possamos fazer isso novamente em breve. Eu adoraria, respondeu Olivia, e percebeu que estava sendo sincera. Beatriz foi ainda mais calorosa. Você precisa vir almoçar comigo na semana que vem. Tenho que contar todas as histórias constrangedoras que não contei hoje. Definitivamente não, disse Ítalo. Definitivamente sim, corrigiu Beatriz, piscando para Olivia. No caminho de volta para casa, Ítalo estava visivelmente aliviado. Você foi incrível, disse ele. Minha família adorou você. Sua irmã é demais, e seus pais foram mais legais do que eu esperava. Minha mãe pode parecer intimidante no começo, mas ela tem um coração enorme. E meu pai, ele gostou de você. Eu podia ver. Como você sabe? Porque ele fez piadas. Ele só faz piadas quando está confortável com alguém. Que bom, disse Olivia, relaxando pela primeira vez na noite. Estava morrendo de medo de que eles me odiassem. Impossível odiar você, disse Ítalo, estacionando na frente do prédio dela. Rodrigo conseguiu. Rodrigo não te odiava. Rodrigo é um idiota que não sabia como te valorizar. Falando em Rodrigo, ele parou de me incomodar. Sério? Desde quando? Desde que uma amiga em comum contou para ele que estou namorando alguém do Grupo Vieira. Aparentemente, a perspectiva de confrontar um bilionário foi suficiente para ele desistir. Ítalo fez uma cara de nojo. Que tipo patético de cara ele é. O tipo que só respeita mulheres quando elas pertencem a homens mais poderosos que ele. Bem, pelo menos você não vai mais ser incomodada por serenatas desafinadas. Amém para isso. Eles ficaram no carro conversando por mais alguns minutos, relutantes em se despedir. Ítalo, disse Olivia finalmente. Sim, 3 semanas atrás, quando você disse que me amava. Sim? Você estava falando sério? Completamente sério. Por quê? Porque eu acho que estou me apaixonando por você também. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ítalo poderia ter iluminado a cidade inteira. Sério? Sério. Você é irritantemente perfeito, sabe? É impossível não se apaixonar. Eu não sou perfeito. Não, você não é. Você deixa a tampa da pasta de dente aberta, canta terrivelmente no chuveiro e, às vezes, é meio dramático demais. Ei, mas você também é gentil, engraçado, inteligente e me faz sentir como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo. E isso é meio viciante. Ítalo se inclinou e a beijou, um beijo profundo que expressava tudo que palavras não conseguiam. Eu te amo, murmurou ele contra os lábios dela. Eu também te amo, respondeu ela, e sentiu como se estivesse pulando de paraquedas. Assustador, mas incrivelmente libertador. Então é isso? Nós estamos oficialmente namorando? Acho que sim, mas nada de mudar as regras agora. Ainda quero jantares em casa e filmes no Netflix. E se eu quiser te levar para Paris? Paris pode esperar. Por enquanto, prefiro descobrir todos os cantinhos da nossa cidade com você. Perfeito, porque eu conheço um lugar que vende o melhor pastel da cidade e estava guardando para uma ocasião especial. Que tipo de ocasião especial? O tipo em que minha namorada me diz que me ama. Então amanhã é dia de pastel? Amanhã é dia de pastel. Olivia beijou ele mais uma vez antes de sair do carro, sentindo como se estivesse flutuando. 3 semanas atrás, ela estava se escondendo atrás de um estranho para fugir do ex-namorado. Hoje estava se apaixonando por esse mesmo estranho, que se revelou ser a pessoa mais incrível que já havia conhecido. Às vezes, pensou ela enquanto subia para o apartamento,
As melhores coisas da vida aconteciam quando você menos esperava. E às vezes, valia a pena correr riscos por amor. Mesmo quando o amor vinha com complicações bilionárias. Quando chegou no apartamento, Marina e Júlia estavam esperando na sala com cara de quem queria todos os detalhes. Como foi? Perguntou Marina imediatamente. Foi perfeito, disse Olivia, se jogando no sofá com um sorriso enorme no rosto. Perfeito como? Insistiu Júlia. Perfeito como eu disse que amo ele, e ele disse que me ama de volta. Ah! Gritaram as duas ao mesmo tempo, pulando para abraçar a amiga. Conta tudo, exigiu Marina. Amanhã eu conto tudo. Hoje eu só quero ir dormir feliz. Vai dormir feliz então, disse Júlia, sorrindo. Você merece. E era verdade, pensou Olivia, enquanto se preparava para dormir. Ela merecia ser feliz, merecia ser amada, e merecia correr riscos por amor, mesmo quando os riscos vinham disfarçados de herdeiros bilionários que cantavam mal no chuveiro e deixavam a tampa da pasta de dente aberta. Algumas semanas depois, quando Rodrigo apareceu tocando violão desafinado debaixo da janela dela mais uma vez, Olivia simplesmente abriu a janela e gritou: Rodrigo, meu namorado é bilionário e tem mais influência que você jamais vai ter. Se você não parar de me incomodar, vou pedir para ele resolver isso do jeito dele. O violão parou na hora e ela nunca mais ouviu falar de Rodrigo. Ítalo achou a história hilariante. Você usou meu dinheiro para intimidar seu ex, disse ele rindo. Não usei seu dinheiro. Usei sua reputação. Ainda melhor. Além disso, funcionou. Às vezes ter um namorado rico tem suas vantagens. Só às vezes? Ok, na maioria das vezes. Especialmente quando o namorado rico vem com cara bonita e personalidade incrível. E não esqueça da minha voz linda de chuveiro. Assim como eu poderia esquecer da sua interpretação matinal de Evidências. É um clássico. É uma tortura para os vizinhos. Mas você me ama assim mesmo. Infelizmente, sim. Infelizmente. Felizmente. Definitivamente felizmente. E era verdade. Olivia havia encontrado sua felicidade no lugar mais inesperado, nas costas de um estranho que a ajudou a se esconder do ex-namorado e que acabou sendo o homem dos seus sonhos. Às vezes, os melhores esconderijos se tornavam os lares mais seguros.